Aquele que eu falei para você, o mais pesado, que já está pronto, que levou 2 anos, foi um escritório de advocacia de São Paulo, um escritório de advocacia do Rio de Janeiro, isso pelo meu cliente. Olha só. Pelo nosso cliente, um escritório de advocacia de São Paulo, um escritório de advocacia do Rio, um escritório de engenharia de São Paulo, um escritório de engenharia daqui do Rio. Oi. Perfeito. Agora, tá. Perfeito. A gente vai mostrar casos que não serão identificados, estão em desenhos. Maravilha, maravilha. Daqui a mais uns 5, 6 minutinhos estaremos começando, né? Mas eu já quero também anunciar aqui com muita satisfação a presença do Dr. Giovanni Rossetti, nosso correspondente no Espírito Santo. Boa noite, doutor Giovanni. Vânia. Acho que o doutor Giovanni está fechado o som dele. Vânia, tudo bem? Vânia, boa noite, tudo bom? Todos fechados ali, né? Por enquanto. Tirar logo a tela. Ainda não. Boa noite, doutor Ciro. Como vai? Satisfação em tê-lo aqui conosco. Como é que vai? Tudo bom? Tudo sobrevivendo aí. Tudo tranquilo. Tranquilo jamais, né? Ah, é? Não, mas a gente vai tocando, vai nadando, vai nadando. Claro, sempre pensando positivo para frente, que a coisa vai melhorar. Cada dia ótimo. melhor que o outro. Né? Tá ótimo. Vamos acompanhar aí as reformas. Vamos acompanhar as reformas. E ainda mais na presença de amigos queridos aqui. Com a doutora Vânia, doutor Vitor, a nossa Caroline, a doutora Adriana Rocha, que vai dividir a palestra com o doutor Antero, o doutor Pedroso, enfim. A Edmeia, a doutora Edmeia, e outros que estão chegando. Daqui a pouquinho nós vamos começar, que é um tema muito interessante, novidades aí que os palestrantes irão trazer. Depois não. A doutora Edmeia vai compartilhar a tela conosco? Me tornar anfitrião. Vocês estão me ouvindo? Oi, sim. Oi, é que na hora de compartilhar, e sem querer, apertou na doutora Edmeia. Aí, doutora Edmeia, eu ia pedir para você ir lá nos participantes para poder... Aí vai aparecer uma palavra Make Host e você aperta que vai conseguir jogar a sala para o doutor Antero. Espera aí, eu vou pedir o help para minha filha, porque é muita informação para mim. Edmeia, te botaram no fogo, hein? Olha só. Como é que é, Caroline, que tem que fazer? E nos participantes, onde tem esses bonequinhos. A Graziella finalmente conseguiu o que sempre quis. Já tem em mãos todo o dinheiro do Benjamin Alcott. Que horror. Além do mais, destruindo mais uma vez um dos filhos para conseguir isso. Que coisa. O que vai acontecer com a Fabiola? Eu ainda não sei. Mas não vou abandonar. E aí tá aparecendo o nome de todo mundo? Eu vou ajudar para ela ficar em liberdade o mais rápido possível. Ai, Alessandro, você é um anjo, é sério. Quem deveria estar na cadeia é a dona Graziella. Resolveu, Caroline? Oi? Resolveu? Deixa eu ver aqui. Não, ainda tá a doutora como anfitriã. Aí é para passar pro doutor Antero Paraíba. Você com certeza vai falar com ele. Ai, coitado do bem. Clica nos participantes. Aí vai aparecer 3 pontinhos. Foi agora? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ainda não. Só um minuto.
Resolveu, Carol? Doutora Edmeia? Resolveu sim, obrigada. Já está agora o doutor Antero como anfitrião, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Boa palestra a todos. Obrigada. E aí, tudo certinho? Caroline, está tudo certo? Oi, doutor Sidney, tá sim, tá bom? O doutor Antero já está como o anfitrião. Uhum. Aí, só que o microfone dele tá desligado. Tá. Mas já está já com ele, tá bom? Tá ótimo. Acho que ele vai ligar. E aí podemos começar, né? Doutor Antero, seu microfone. Sim. Então, com muita satisfação, estamos hoje, a BAME está recebendo hoje, doutor Antero Paraíba e doutora Adriana Roxo, que são, acima de tudo, amigos da BAME, e hoje trarão casos de obras em unidades de condomínio habitáveis. É um tema muito interessante para nós, advogados. A gente, antes do início da palestra, o doutor Antero estava colocando algumas questões da importância dos advogados darem importância a esse tema, porque nós, advogados do mercado imobiliário, por vezes, e não raro, nos defrontamos com esses problemas. Então, hoje, com a satisfação de receber o doutor Antero e a doutora Adriana, desejando já uma excelente palestra e agradecendo a participação de todos os colegas aqui presentes, vamos aos trabalhos, doutor Antero, a bola está consigo. Bom, boa noite a todos. Para nós, eu e a Adriana, é uma tremenda honra de estar com os amigos da BAME, tá? Nós nos sentimos em casa, tá? E sempre muito honrados em estar com os amigos. Pode falar? O nosso tema, deixa eu voltar aqui. Nosso tema ele acontece em condomínios habitados. Desta vez, nós estamos trazendo casos de obras em unidades privativas, em condomínios habitados. Nós vamos dar uma pincelada no início de introdução, depois vamos passar direto para os casos. Nós vamos contar 3 casos só para entenderem o que se pode fazer nisso daqui. Boa noite a todos. Como até foi um grande prazer a gente estar aqui com vocês sempre. Esses casos que a gente vai mostrar hoje é um pouquinho diferente do estilo que a gente costuma mostrar. Nós vamos mostrar com desenhos, não com fotos, por conta de possibilidade de identificação. Então, nós vamos trabalhar mais com desenhos do que com fotografias e mostrar 3 exemplos de situações que são bastante comuns e que vão requerer sempre um auxílio técnico, né, da área de engenharia e de arquitetura e auxílio da área jurídica também para resolver as questões. É sempre um trabalho que a gente faz em parceria e por isso que a gente gosta de chamar a atenção para esses acontecimentos. Bom, nós estamos vendo aqui vende-se um lote. Na realidade, é um lote elevado. O que é isso? Os nossos terrenos aqui no Rio de Janeiro são muito valiosos. A terra no Rio de Janeiro é cara. A terra em Brasília é cara. A terra em Salvador é cara. Quando eu quero dizer que a terra é cara, é quando se compra um imóvel em determinados endereços, o endereço é muito relevante, o valor do endereço é muito relevante em relação ao valor da obra. Então, pessoas compram endereços, terrenos elevados, lotes elevados,
derrubam tudo, porque, na realidade, interessa o espaço entre as paredes externas e botam tudo abaixo. Há uma certa facilidade hoje em demolir tudo. Nós temos equipamentos baratíssimos que acabam com um apartamento da noite para o dia. Podem também acabar com o sossego da vizinhança, pode até acabar com um prédio, também da noite para o dia. Tá? Daí, a gente tem que tomar cuidado, porque ainda existe uma cultura errada, né? Da porta para dentro, mando eu, da porta para dentro, tudo é meu. Bom, essa questão dos imóveis, dos terrenos elevados, é muito comum aqui na nossa cidade, porque as pessoas elas compram o imóvel, como até falou, pelo endereço e pelo potencial de modificação que elas visualizam no imóvel, que elas identificam visualmente. Chegam no imóvel, veem o imóvel, elas sabem, vou derrubar isso, vou derrubar aquilo, vou abrir aqui, vou ampliar para lá, sem verificar se aquilo que elas pretendem fazer naquele espaço é possível se concretizar, se é possível diante da convenção do condomínio, se é possível diante do regulamento interno, se é possível diante da condição física do imóvel, né, do que tem do lado, em termos de vizinho e de partes comuns, se é possível em função de legislações existentes, se realmente aquilo que a pessoa está pensando é possível fazer. Então, as pessoas não se preocupam, né, em consultar convenção, consultar regulamento interno, ver o entorno, ver a legislação, e são muitas vezes refratárias às questões das informações das limitações do direito de uso. Então, quando a gente via, né, muitas convenções de condomínio, muitas escrituras, o proprietário do imóvel, da cobertura, tem o direito de construir ou o direito de uso, as pessoas param naquilo que lhe interessa, para a leitura naquilo que interessa, no direito, mas não procuram ver as limitações desse direito. Eu, particularmente, não conheço nenhum direito que seja restrito, né, que você possa usar plenamente sem tomar cuidado com determinadas situações, de não ultrapassar o direito dos outros, o direito condominial. Então, as pessoas elas acabam parando, né, na leitura do direito daquilo que interessa a ela. Eu posso construir, tá? Mas esse eu posso construir, ele tem uma série de condicionantes internos do próprio condomínio, da convenção, do regulamento, externos em função de legislações, de normas, da condição da edificação. Então, tudo isso deveria ser consultado antes, né, da compra de um imóvel, pensando na reforma. E eu chamo a atenção também na questão das escrituras e convenções que falam nesse direito de construir, e que deveriam vir acompanhadas, né, de uma representação gráfica. Eu posso construir até onde? Porque vou citar até um exemplo rapidamente de um caso que eu peguei no Jardim Botânico, no imóvel comercial, que dizia que todas as unidades de cobertura tinham o direito de construir acima de suas lajes, acima da laje de cobertura. Só que você chegava no imóvel, metade das unidades tinha área livre total. A outra parte tinha uma porção de elementos das partes comuns, uma porção de tubulações, uma casa de máquinas, acesso para vários locais, e que era impossível o direito para essas unidades. E na escritura, na convenção, dizia textualmente, as unidades nominando as unidades, quando, na verdade, fisicamente era impossível que algumas delas pudessem exercer esse direito. E aí, quando você tem escrito que tem o direito e você não pode exercer, você gera um conflito dentro do condomínio. As pessoas querem, não, eu tenho o direito, então eu quero exercer o meu direito, então eu vou ter que tirar uma parte comum, remanejar uma parte comum para poder exercer o meu direito. E aí começa a criar conflito nessas situações. Bom, eu vou relacionar rapidamente o que da propriedade comum, ou seja, a propriedade condominial, pode ter dentro dos apartamentos. Tem e pode ter, ou pode ter. Bom, as lajes, as vigas, os pilares, tem outras peças estruturais, mísulas, tirantes, etc., que não são muito faladas.
pertencem ao condomínio, são peças da estrutura. Estrutura, pelo Código Civil, pertence à propriedade condominial, não pertence ao dono do apartamento. Algumas estruturas hoje são feitas em alvenaria estrutural. Quando o edifício tem alvenaria estrutural, ninguém pode tocar nessa alvenaria, porque ela é toda comprimida. Não se pode abrir um vão de porta, porque se ela é toda comprimida, se eu abro um vão, ela desce bem abaixo. A elevação de água passa pelos apartamentos, que eu tenho que mandar a água que chega da concessionária para a caixa superior. Essa elevação é comum, e ela passa pelos apartamentos. Lá em cima, ela desce, distribuindo para os apartamentos. Tem as descidas de esgoto, tem as descidas de águas pluviais, ventilações das tubulações, exaustões mecânicas, distribuições elétricas, distribuições de gás, antenas de TV e FM, telefonia e interfonia. Então, dentro de uma unidade privativa, tem ou pode ter tudo isso. Isso pertence ao condomínio e ninguém pode tocar sem autorização do condomínio. Então, nós vamos agora começar a mostrar os nossos casos. Caso aqui de um edifício com 4 apartamentos por andar e um apartamento de cobertura centrado no pavimento, contornado por um terraço descoberto. Quer dizer, o apartamento de cobertura tinha um terraço descoberto em toda a sua volta. Ou seja, isso tudo sobre os 4 apartamentos grandes do apartamento inferior. Então, aqui o edifício. Aqui em cima, vocês veem o apartamento de cobertura. Ele é linear, um pavimento só. Essa elevação que tem sobre ele são partes comuns, casa de máquinas de elevador, casa de bombas de incêndio, etc. Mas a cobertura ela é linear, com terraço em volta. O proprietário dessa cobertura inicia a obra sem dar satisfações às pessoas, quer dizer, o síndico é surpreendido e o proprietário pretende construir um segundo pavimento e trocar todo o piso do terraço descoberto no primeiro pavimento dele, né? Com uma nova impermeabilização. Pois ele pretendia um duplex, então ele ia trocar todo o piso do terraço, que ele considerou feio, no primeiro pavimento. Então, relembrando, aqui está o apartamento de cobertura, no original, e embaixo vocês estão vendo a linha vermelha do que ele pretendia construir. Nessa obra que ele iniciou, sem consentimento, sem discussão com o condomínio, ele demoliu o hall do elevador social para incorporá-lo ao pavimento, ao apartamento. Eu lembro que o hall do elevador social é propriedade comum e pretendia, já que o elevador ia abrir dentro do apartamento dele, ele pretendia instalar uma fechadura na porta do elevador. Essa obra foi semi-paralisada, houve um acordo para paralisá-la. Ela foi paralisada, vamos dizer, no que poderia ser relevante para o condomínio, interferências para o condomínio, para haver os devidos acertos. E foi emitida uma continuação mais lenta de outras situações que não interfeririam com o condomínio. Como é que se paralisa essa obra? Uma obra com essa complexidade, ela possui arquitetos e engenheiros. E os arquitetos ou engenheiros, eles são obrigados, pelo Código de Defesa do Consumidor, a cumprir normas da ABNT. E hoje, os engenheiros e os arquitetos, numa obra em condomínio habitado, são obrigados a falar para o seu contratante que ele tem que, antes de iniciar a obra, apresentar um plano de obras para o condomínio, e esse plano de obras tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado não pelo síndico, por uma assembleia, né? Porque o síndico é apenas um representante legal do condomínio.
Então, a obra foi semi-paralisada para acertos. Foi apresentado o projeto de modificações. O projeto de modificações é uma planta baixa de arquitetura. Tá? Às vezes a gente pede o corte também de arquitetura, configurando as paredes existentes. Aqui, no caso, são as paredes em branco, as paredes a demolir em amarelo e paredes a construir em vermelho. Isso é uma convenção no mundo ocidental, entre engenheiros civis e arquitetos. Quer dizer, com essa planta, eu sei tudo que vai ser demolido e tudo que vai ser construído, e avalio as interferências. Quer dizer, o síndico, não sabendo avaliar, ele procura um profissional da área que vai assessorá-lo. Às vezes, esse desenho pode parecer um pouco confuso para quem não é da área, né? Que começa a ter uma função de linhas de cores diferentes, pode parecer até uma pintura abstrata, mas para nós, esse desenho faz muito sentido, a gente consegue enxergar as coisas do que vai acontecer, né, no apartamento, quais intenções no apartamento com esse desenho. Muitas vezes a gente encontra profissionais que fazem de forma separada o que vai demolir num desenho que vai construir no outro, mas para nós que vamos analisar, a gente não consegue enxergar. A gente tem que enxergar uma coisa sobre a outra. Tudo que vai sair, tudo que vai entrar no mesmo desenho. É dessa forma também que a prefeitura faz as suas aprovações, né? O desenho que vai para a prefeitura, com eventual aprovação também vai dessa forma, porque isso permite que se consiga enxergar o que sai e o que entra naquele lugar. E verificar a incompatibilidade. Quando você faz esse desenho separado, fica complicado você enxergar essas questões. Esse desenho que está aqui é um exemplo, não é um desenho especificamente desse caso, é um outro desenho, mas apenas para mostrar isso, que esse é o desenho mais importante, né, na análise do que se pretende fazer numa obra. Embora vocês estejam lendo apresentado o projeto de modificações, nós estamos falando projeto porque é o termo que as pessoas entendem. Na realidade, é anteprojeto de modificações. Só vira projeto quando aprovado por todos. Aí passa a ser projeto. Enquanto ainda é uma intenção, é anteprojeto. Então, o projeto, ou melhor, o anteprojeto, como considerado pelo condomínio, foi analisado, sendo o síndico assessorado por engenheiro e advogado. Foi solicitado que os acréscimos do segundo pavimento ficassem afastados 1,20 m das paredes das dependências do uso condominial, sendo mantida a independência das circulações e acesso a essas dependências. Por que isso? Porque essas dependências têm que ter acesso livre de entrar na área de alguém. Ela tem que ser independente. Essas peças condominiais também têm que passar por conservação, por manutenção. Então, não podem ficar isoladas, não podem ficar isoladas por alguma construção privativa. O condomínio não aceitou negociar espaços dessas dependências, porque a patente de cobertura pediu um pedacinho de tal peça, um pedacinho da outra, chega essa parede para lá. E o condomínio discutiu o seguinte: se nós abrirmos um precedente, a gente não para nunca mais, porque outros condôminos, por outros motivos, vão alegar os precedentes abertos. Então, o condomínio não aceitou negociar os espaços. Foi solicitada a recomposição do hall do elevador social, no primeiro pavimento, e não foi permitida a instalação de fechamento na porta do elevador. O anteprojeto de arquitetura, então, foi reformulado. Então, a ideia original da cobertura, que é essa parte de cima, foi cancelada. Eles apresentam um novo anteprojeto, continua sendo anteprojeto até o condomínio aprovar. Só para simplificar e só para ilustrar, nós mostramos que no segundo pavimento dele, no duplex, ele já afasta as suas construções
da parte condominial. A parte condominial é essa parte em verde musgo, e a construção nova é essa que está contornada por vermelho. Foram solicitados, porque isso aí demandou diversas reuniões. Foram solicitados projeto da estrutura do segundo teto, detalhando pontos de apoio no primeiro teto e eventuais reforços. Projeto das instalações hidráulico-sanitárias. Projeto de águas pluviais. Por que projeto de águas pluviais? Porque ele, sobre o apartamento original, ele tinha caimentos de água e tinha ralos projetados para determinadas quantidades de água. Se ele vai construir em cima, ele pode alterar, a quantidade total de água será a mesma, mas ele pode dividir diferentemente. Então, há necessidade de ter um projeto. Projeto de instalações elétricas, detalhando passagens pelas partes comuns devido ao aumento de carga. Ele tem um projeto de elétrica que não vai ficar restrito somente à unidade de cobertura. Como vai haver aumento de carga, é possível que as instalações existentes no condomínio não deem passagem para cabos de outras bitolas. É possível que tenha que haver alguma adaptação. Se é possível que tenha que haver alguma adaptação, passando por partes comuns, o condomínio tem que ter esse projeto para discutir antes dessa execução. Aprovação do projeto e licença de obras. Por quê? Porque existe um acréscimo de área construída. E se há um acréscimo de área construída, a prefeitura tem que aprovar. As ARTs ou RRTs de todos os projetos. Vou falar um pouquinho sobre a ART ou RRT. A ART é a anotação de responsabilidade técnica concedida pelo CREA a um profissional. RRT é registro de responsabilidade técnica concedido pelo CAL aos arquitetos. CREA, engenheiros e outras modalidades, e CAL, arquitetos. É necessário, porque muitos síndicos dizem assim, eu já tenho ART. Eu pergunto, mas tem o projeto? A ART sem o projeto não quer dizer nada. A ART é a anotação de responsabilidade técnica. Um profissional ele fica vinculado a uma responsabilidade técnica do que ele assinou por 10 anos. Isso é Código Civil. Arquiteto também, tanto o engenheiro como o arquiteto, eles têm responsabilidade civil pelo que assinam por 10 anos. Mas pelo que ele assina. Ora, se ele assina uma RT, mas não diz de que, não assinou de nada. De repente, ele assinou uma responsabilidade técnica para trocar um interruptor de lugar. Não. A RT tem que ser vinculada a um projeto. Que projeto? Foram solicitados também o plano de proteção provisória do terraço descoberto no primeiro pavimento. Eu lembro do seguinte, eu vou voltar aqui. Vocês estão vendo que existe um terraço descoberto no primeiro piso da cobertura. Ele pretendia quebrar todo esse piso e trocar a impermeabilização. Quando ele quebrar esse piso, isso é certo, São Pedro vai mandar chuva. No dia em que ele quebrar o piso, São Pedro vai mandar chuva. Esse piso tem que estar protegido. Então, tem que ter um projeto, uma lona, um telhado provisório, tem que ter alguma coisa que proteja os 4 apartamentos abaixo dessa cobertura. Senão eles vão ser invadidos pelas águas. Mesmo até fazendo essa proteção provisória para quebrar o piso e trocar o sistema de impermeabilização, ainda é possível passar água. Então, deve haver um seguro com o endereço dessa obra, esclarecendo toda essa obra, tem que ter um seguro próprio da construtora. Aliás, em nome a construtora faz esse seguro, mas esse seguro fica em nome do condomínio para proteger qualquer acidente. É um seguro de responsabilidade civil, para proteger qualquer acidente que possa acontecer. Obviamente, é em nome do condomínio, mas quem paga isso é quem está fazendo a obra.
Então, plano de proteção provisória do terraço, descoberta do primeiro pavimento, durante os trabalhos de demolição do piso, de remoção do sistema de impermeabilização existente, de recomposições do sistema de impermeabilização e novo piso de acabamento. Então, o seguro para danos a terceiros. Perdão aqui. Com o endereço da obra. Um cronograma físico da obra com destaque para o período onde vai haver o grande quebra-quebra, o barulho excessivo, porque determinados serviços vale a pena fazê-los com rompedores, com martelete, que se chama de martelete. É muito comum, quem faz essa obra, ele negocia com a vizinhança de baixo. Olha, eu posso quebrar esse piso de forma tradicional, com marreta e ponteiro, vou levar 20 a 30 dias quebrando esse piso. Eu não quero incomodá-los, mas, lamentavelmente, vou ter que incomodá-los. É da coisa em si. Mas eu posso fazer uma coisa, eu posso quebrar esse piso em 3, 4 dias, a cobertura, terraço todo da cobertura, eu posso quebrar esse piso com rompedores em 3, 4 dias. Eu posso negociar isso com vocês. A gente pode agendar o período desse barulho, eu posso dar dias para vocês de férias num hotel em Itaipava, assim, assado e tal. A gente pode negociar isso. Pode até pensar o seguinte, poxa, mas é muito caro isso. Não, não é muito caro, não. Essa obra que eu estou falando não é obra de R$100 mil. Isso é obra que vai a R$2 milhões. Então, isso aí pode ser negociado. Então, há um acordo redigido pelas partes, depois que se chega a um acordo com o projeto arquitetônico pretendido. Esse acordo é assessorado por engenheiros e advogados das duas partes. Aí constando, aí depende do que se acorda. Nesse caso aí, foi obrigatoriedade de um diário de obras, em 3 vias. O diário fica na obra e 2 vias são destacadas, uma para cada parte. Possibilidade de acompanhamento de etapas relevantes pelo condomínio, ressarcimentos ao condomínio dos custos com os assessores técnicos, engenheiros e arquitetos, e os advogados do condomínio, ressarcimento das AGEs, porque, às vezes, essas questões não se decidem numa AGE só. Às vezes, 3, 4, 5 AGEs. Já tivemos caso de ter AGE um ano inteiro. Se vai ser acrescido um pavimento nesse edifício, a edificação vai passar a ter uma nova configuração. Então, haverá necessidade do condomínio solicitar a aprovação de um novo projeto ao Corpo de Bombeiros. Estou falando isso em termos de Estado do Rio de Janeiro. Então, o condomínio vai ter um gasto por causa do pavimento a mais no edifício, ou o condomínio passa a ter a responsabilidade e um custo com um novo projeto do Corpo de Bombeiros. E, dependendo do julgador no Corpo de Bombeiros, ele pode solicitar adaptações, e o condomínio terá que gastar com essas adaptações. Então, tem que haver um acordo firmado de ressarcimentos ao condomínio pela cobertura dos custos com essas eventuais adaptações. As obras são liberadas pelo condomínio e havendo 2 vias de igual teor de uma pasta, com toda essa documentação discutida e aprovada. Vou passar agora. A Adriana vai comentar ainda. Esse procedimento, é claro que em obras grandes que acontece isso, mas não é tão incomum. E
vai se tornar cada vez mais comum, né? Agora, principalmente que as pessoas estão procurando espaços maiores, né? Quando estarem em casa. A gente tem lido aí no jornal a questão do mercado imobiliário aquecido, de troca de apartamento, e à medida que as pessoas vão trocando de apartamento, vão reformando também, né? Mudando de casa, vão reformando. E a tendência é que cada vez mais aconteçam obras com essa magnitude, e não é uma coisa tão incomum de acontecer. Vou mostrar um caso 2. É muito comum isso, não em obras tão grandes assim, tá? É uma obra até pequena, mas com aquela facilidade de se derrubar hoje um apartamento, né? As pessoas compram terrenos elevados, derrubam tudo, ficam só com o contorno. Alguns arquitetos resolvem virar o apartamento ao contrário. O banheiro está de um lado, passa para outro, a cozinha está de um lado, passa para outro. Isso mexe com instalações. O condomínio tem que ter atenção com essa troca de instalações de lugar. E em edifícios antigos, eu relembro que em edifícios antigos, os banheiros eles demandavam rebaixos nas lajes. O que é isso? O piso do apartamento, sala, quarto, cozinha, era tudo num nível só, a laje. Quando chegava no banheiro, essa laje descia. As pessoas não veem isso, porque o banheiro ele aparece no mesmo nível. Na realidade, a laje desce 30 ou 40 centímetros para comportar toda a instalação de esgoto do banheiro. Isso vocês vão encontrar nos edifícios de Copacabana, que são edifícios com 70, 80 anos, maioria, Flamengo, Laranjeiras, Tijuca. Vocês vão encontrar edifícios com banheiros com rebaixo do piso, rebaixo da laje. O piso é mais ou menos no mesmo nível. Então, num edifício antigo, um projeto de reforma de um apartamento previu modificações nos ambientes com a criação de um banheiro sobre a área destinada às cozinhas. Ele mexeu todo o apartamento. Então, esse novo banheiro ele vai ficar na projeção da cozinha do apartamento de baixo. Não sei se eu fui claro. Eu vou trocar as peças todas de posição e o novo banheiro do apartamento vai ficar sobre a cozinha do apartamento de baixo. Eu vou mostrar um desenho de um banheiro com rebaixo. Aqui é um caso qualquer. Aqui eu estou no apartamento 1002. Aqui, exatamente onde está escrito 1002, vocês estão vendo uma laje. Essa laje, ela é nesse mesmo nível para sala, quartos, circulação, tudo é nesse nível. Vocês estão vendo ao lado, à esquerda, que essa laje desceu e tem um banheiro em cima. O banheiro está no mesmo nível da sala, dos quartos, etc. E normalmente 1 centímetro abaixo. Vocês estão vendo que a laje desceu, isso é o que se chama rebaixo de laje, onde eu tenho a canalização de esgoto, vaso sanitário, etc., que vão seguir para a coluna de esgoto do edifício. Vocês estão vendo aí 2 apartamentos, 1002 em cima, 902 embaixo. Vocês imaginem que, por exemplo, o apartamento 1002 queira pegar esse banheiro e passar para essa laje elevada, para a laje que está no nível da sala e dos quartos. Mas como? Onde é que vai ficar o esgoto do vaso? Eu vou rebaixar esse esgoto para a casa do vizinho, do 902? Não posso.
Então, eu vou ter que elevar meu piso. Eu vou elevar o piso do 1002 para caber esse banheiro lá. Então, vou mostrar aqui um outro desenho. À esquerda foi aquele desenho que vocês acabaram de ver. É como é o original. Então, eu tenho a laje que atende a maior parte do apartamento, 1002. Do lado dela, eu tenho um banheiro sobre uma laje rebaixada. Tem um enchimento para camuflar o esgoto, o ralo, tudo isso. E é isso. No desenho à direita, eu passei esse banheiro para cima da laje normal. E como é que eu vou fazer o esgotamento desse vaso? Subindo o piso. Eu vou ter que subir o piso com um material o mais leve possível. De qualquer maneira, esse material leve pesa, né? Eu vou ter que fazer uma elevação de piso para conduzir esse esgoto para a coluna de esgoto sanitário do edifício. Bom, nesse caso, será que o apartamento 902, digamos que esse novo banheiro esteja projetado sobre a cozinha do 902. Onde eu tenho um banheiro, eu posso ter vazamento. E um vazamento chato de banheiro. Pode ser tanto de água limpa, do abastecimento, mas pode ser do esgoto. E eu posso ter um vazamento de esgoto sobre a cozinha do 902. Óbvio, quem vai fazer uma obra desse porte vai impermeabilizar o piso embaixo do banheiro, etc., vai tomar cuidados. Mas a gente sabe que as pessoas falham e os materiais também falham. E um dia, e também os materiais caducam, eles não são eternos. Um dia essa impermeabilização caduca e vai esgoto na cozinha do 902. Então, é necessário que o apartamento 902, desse exemplo aí, seja cientificado. Ele tem que ser informado, olha, o apartamento 1002 pretende colocar um banheiro sobre a sua cozinha. E o vaso sanitário dele vai ficar exatamente na projeção da sua pia de cozinha. Você quer discutir a questão? Ele pode dizer não aceito. Ou ele pode impor condições e aceitar. Se ele aceitar, ele tem que aceitar por escrito. Então, o condomínio consulta o proprietário do apartamento abaixo, informando sobre possíveis desdobramentos. O proprietário permitirá ou não. Se permitir, é recomendável que o seja por escrito. Nós temos alguns casos desses mudanças, dessa situação de modificação, e um deles aconteceu a gente chegou depois, né, depois do ocorrido, houve o vazamento e a cozinha embaixo ficou impossível de ser utilizada. E quem fez a reforma em cima não quis consertar, simplesmente, né, deixou para lá, ignorou as reclamações, e o condomínio se viu envolvido numa questão de ter de resolver isso e tentar, né, dar uma solução para esse conflito. Foi um caso complexo, acabou indo parar na justiça, porque quem fez a reforma, né, arrumou o seu apartamento e não se preocupou, né, com a situação do outro, e nem mesmo quando aconteceu o problema. Bom, agora, um terceiro caso, rapidíssimo. Uma loja de departamentos, ela ocupa parte de um pavimento térreo de um edifício, e o edifício exigiu ver um projeto do que eles iriam fazer, né?
E no projeto, observou-se que eles expandiam a loja para o subsolo. No projeto, eles tinham a criação de um ambiente de subsolo, um ambiente para apoio, coisas de operação da loja funcionando em subsolo, que a clientela não veria. Discutido esse projeto, alertado o condomínio sobre esse projeto, sobre essas coisas, essa situação, isso foi à Assembleia Geral e os condôminos não aceitaram, eles vetaram o projeto, eles vetaram a possibilidade da criação de ambientes do subsolo, porque eles não admitiam as interferências nas fundações deles. E o pior, interferências no subsolo do edifício vizinho, porque eles iam fazer essa entrada em subsolo junto à divisa. Poderia, e o edifício do lado, o edifício vizinho, possuía subsolo, com aquelas proteções de subsolo. Eles poderiam também violar as proteções do edifício vizinho. Então, o condomínio vetou o anteprojeto. Vocês podem fazer a loja, podem fazer tudo, menos o condomínio não vai permitir a entrada em subsolo, escavação em subsolo. Bom, é isso que a gente tinha para mostrar e nós ficamos agora à disposição para responder as perguntas. Obrigado, doutor Antero, doutora Adriana, muito boa explanação. A gente, quando apresenta casos, torna a apresentação muito mais fácil de entendimento, né? E começa a associar com casos que nós conhecemos. Então, o que eu vou abrir agora para os colegas, das indagações, começar com o doutor Pedroso. Doutor Pedroso. Doutor Sidney, na nossa modesta imobiliária, nós não fazemos administração de condomínio. Então, gostaria de ouvir a experiência de quem viveu nesse período, qualquer coisa nesse sentido. Muito boa explanação, os casos realmente ocorrem, e a gente soube de alguns aí no correr dos tempos, mas gostaria de ver outras experiências. Muito obrigado, ótima palestra. Nós é que agradecemos. Doutor Vitor. Doutor Vitor Paiva. Tudo bem? Bom, eu não tenho nenhuma pergunta, porque o doutor Antero ele presta serviço para o meu escritório de advocacia. Quando eu preciso, eu indico o doutor Antero para funcionar como assistente técnico nos processos aqui. Então, todas as dúvidas que eu teria, eu já tirei anteriormente, né, quando converso com ele aqui. Então, eu deixo a oportunidade para outros que não conhecem o doutor Antero possam usar o tempo aí necessário. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Doutor Emílio. Som. Doutor Emílio, ligar o microfone. Isso. Agora ligou. Eu acho que a palestra foi muito proveitosa. O doutor Antero já é nosso conhecido lá na ABAME, sempre trouxe muitos esclarecimentos. E eu só tenho realmente dar os parabéns ao casal pela forma elucidativa que trata esses problemas, que para nós é muito interessante na área imobiliária. Ok? Meus parabéns. Obrigado, doutor Emílio. Doutora Nilza.
Gostaria de se manifestar? Doutora Nilza, está desligado o microfone. Então, eu pergunto ao doutor Francisco Fernandes. Doutor Francisco Souto. Está com o som desligado. Doutor Francisco, está com o som desligado. Tem que ligar embaixo à esquerda. Tem um bate-papo aqui. Tá. Andréia Quaresma. Olá, Antero. Sem questões no momento. Muito obrigada. Tá? Estava aqui assistindo, como sempre, tudo ótimo. Valeu aí. Ok. Nosso correspondente do Espírito Santo, doutor Giovano. Doutor Cid, parabéns pela iniciativa do evento. Queria parabenizar também o doutor Antero pela exposição. Eu sei que é um tema complexo, né? E muitas vezes as pessoas querem fazer reformas nos seus apartamentos e acham que pode sair quebrando tudo, assim, tirando piso, mudando o banheiro, tudo quanto é lugar. Isso reflete. Agora, só uma coisa aqui, doutor Antero, que eu só queria tirar uma dúvida. Naquela primeira exposição que o senhor fez, houve acréscimo de área lá na cobertura, né? Ou eu entendi? Houve acréscimo. Isso. Será que vai ter que recalcular toda a fração ideal do prédio e tal, ou não há necessidade? Não há necessidade. Não tem nada a ver. O acréscimo vai implicar num novo projeto de incêndio e pânico, contra incêndio e pânico, né? É importante que isso seja bem difundido, porque as pessoas estão permitindo esses acréscimos sem saber que depois o condomínio será penalizado, porque será obrigado a fazer um novo projeto contra incêndio e pânico, né? Nesse caso, especificamente, o proprietário já tinha o direito de construção, de convenção, e já tinha uma fração ideal diferenciada por conta desse direito. É muito comum acontecer aqui no Rio de Janeiro, as coberturas já têm uma fração ideal diferente, porque tem esse direito de construir, né? Isso já é usual acontecer aqui. Então, nesse caso, não implicaria em alteração, porque já tinha essa alteração anteriormente. Então ele já tinha aquele direito, ele podia acrescentar ou não reforma. Poderia ter esse direito ou não. Se tivesse o direito, ele faria essa obra sem pagar nada à prefeitura. Se ele não tivesse o direito, né, ele estaria, vamos dizer, contrariando o Código de Obras da cidade, então ele pagaria uma mais-valia, uma contrapartida, né? Quanto à questão da fração ideal de terreno, não muda. A fração ideal de terreno ela é definida na incorporação. Todos permanecem com a mesma fração, né? A não ser que todos, por alguma negociação, resolvam mudar essa fração. O que vai acontecer é que, quando a cobertura aumenta sua área, os demais condôminos passam a questionar sobre a divisão das despesas. Mas hoje,
mas hoje, logo após o início, acho que um ano depois de vigência do novo Código Civil, um novo dispositivo legal desvinculou a despesa condominial da fração ideal de terreno, bastando para isso que o condomínio fizesse uma nova convenção, desvinculando a rateio da despesa da fração ideal de terreno. Então, pode ser mudada a cota, a fração de despesa, mas não a fração ideal de terreno. E nesse caso também não alterou a questão do recolhimento de IPTU, nada disso? Aí é outra coisa, vai. O IPTU altera. A prefeitura não perdoa. Não perdoa. Foi exatamente essa dúvida que eu fiquei. Quer dizer, ele tinha uma área inóspita lá e acabou construindo, acabou edificando um pouco mais, ampliou mais o apartamento. Então, vai depender da convenção aí a questão da cota condominial e também vai pagar, evidentemente, a IPTU, porque esse projeto vai ter que ser levado ao município, né? Esse projeto. Eu chamo a atenção dos amigos advogados que tudo isso que nós falamos prende-se a uma norma brasileira, NBR 16280. Os engenheiros e os arquitetos são obrigados a cumprir norma. Então, numa obra desses portes que eu mostrei, óbvio, há engenheiros, há arquitetos. E eles são obrigados, porque eles respondem ao conselho deles se eles não cumprirem a norma. O síndico, o administrador, não precisa se preocupar em cumprir norma, porque as pessoas não precisam cumprir normas. Os profissionais, sim. Quem coloca um produto na praça, quem coloca um serviço na praça, tem que ser de acordo com a norma. Né? Então, a gente sabendo, aquela obra, o proprietário não prestou satisfações ao condomínio. Não vou em cima do proprietário, não, eu vou em cima dos profissionais dele. Conselho direto. Na hora, eles param. Porque isso dá processo ético. Entendi. Tá bom, NBR 16280. Aí a gente para a obra e começa a negociar. Não precisa brigar. Todos têm direito a fazer obra. Apenas tem que ter termos, né? Tem que negociar como fazer essa obra. Entendi. Tá bom. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Nesse caso que o colega doutor Giovanni trouxe, eu entendi, doutora Terra, que ele já tem o direito, o proprietário da cobertura, de edificar. Eu estava entendendo que, nesse caso, não haveria acréscimo em função do IPTU. Né? O senhor colocou com propriedade que ele poderia ter o direito a edificar ou não ter o direito. Não tendo direito, eu estou entendendo que ele faria, através da mais-valia, ou regularizaria esse acréscimo e, evidentemente, haveria, para efeitos de prefeitura, um acréscimo de área e, por conseguinte, aumento no valor do IPTU que é cobrado. Né? Mas ele tendo esse direito já, a minha indagação é justamente no seguinte sentido: ele já não estaria pagando a mais no IPTU dele, pelo fato dele ter direito, ou não? Teria que... O acréscimo viria com um projeto aprovado, vamos dizer assim. Acima do teto dele, digamos, teoricamente, teria que ter um telhado. Teoricamente. Né? Pode ter telhados, pode ter terraços, etc. Existe uma parte condominial ali. Né? Existe uma parte condominial porque nós temos o reservatório elevado de água, nós temos casa de máquina de elevadores, às vezes casa de exaustão mecânica, nós temos compartimentos condominiais. Então, aquela área lá em cima, ela pertence ao condomínio, toda ela pertence ao condomínio. Então, ele não paga IPTU sobre aquela área. Agora, ele pode ter comprado, tendo na escritura dele e na convenção do edifício, o direito de uso das projeções livres sobre o apartamento dele.
Eu falei das projeções livres. Falei isso porque eu sou engenheiro. Normalmente colocam da projeção acima do apartamento. Então, dá a ideia até que o sujeito vai derrubar a casa de máquinas, vai arrancar a caixa d'água, vai arrancar tudo. Não. Ele tem direito a usar as áreas livres, né? O direito de uso da laje superior. Consta isso na escritura dele e consta isso na convenção. Mas a área não é dele, a área é do condomínio. Ele apenas tem o direito de uso. Se ele passar a usar, a prefeitura vai cobrar IPTU. Agora, quando ele sobe, vou usar a área de cima. O condomínio diz assim, espera aí, essa área é minha, você tem o direito de uso, está aqui na nossa convenção, está na sua escritura, mas você vai preservar os acessos das áreas condominiais. O síndico vai dizer, eu quero que qualquer funcionário do condomínio possa ir à caixa d'água sem ter que passar pelo seu apartamento. Eu quero que qualquer funcionário possa ir à casa de máquinas dos elevadores sem passar pelo apartamento, sem pedir licença a você. Eu quero que os acessos, as circulações do que é condominial permaneça livre. Né? As ventilações das casas de máquinas. Né? Então, é isso. Então, ele não paga IPTU, ele só paga IPTU se ele assumir. Tá? O direito de uso Agradeço o esclarecimento. Esse direito de uso que ele tem é perante o condomínio. É perante o condomínio. Será? Então, vamos entrar no Código Civil. O direito que ele tem de uso perante a municipalidade é discutível. Se o edifício não tiver atingido, no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro se chama ATE, Área Total da Edificação, se houver uma folga, ele tem um direito ainda a construir alguma coisa, sem pagar mais-valia. Mas se ele pagar mais-valia, é porque ele não tinha esse direito. Então, existe um direito perante o condomínio, os seus sócios na propriedade, né? Ele tem o direito perante o município, perante os cidadãos, a questão municipal. A primeira é Código Civil Brasileiro, a outra é a legislação municipal. E ainda tem um terceiro direito envolvido nisso daí, né? Existe a lei da gravidade. Existe a lei da gravidade. Existe a aprovação de um senhor chamado Isaac Newton. Porque, quando ele faz esse projeto, ele tem que fazer com segurança. Ele vai elevar um pavimento, ele vai criar um peso novo sobre a estrutura existente. Então, os proprietários que são donos da estrutura, eles podem exigir dele um projeto de estrutura compatível, né? Tem que ter um projeto de estrutura que mantenha a edificação equilibrada. Poder público, atenção, poder público não cobra segurança. Segurança é incumbência do dono do terreno, do dono do endereço, no caso, o condomínio. O dono do endereço era o construtor até levantar o edifício. Ele vendeu, passou a ser o condomínio, responsável pela segurança. Se alguém vai mexer na estrutura, tem que garantir a segurança para o condomínio. A prefeitura não vai atrás da segurança, nem o Estado, ninguém. Então, são três leis né, que a cobertura tem que cumprir. Hoje, dono da cobertura, se ele disser eu sou amigo do Crivella, também tem que ser amigo do Fux e também tem que ter uma ajuda do Isaac Newton. Né? São três leis separadas. Eu diria que o Isaac Newton não tem nem que ser amigo, tem que respeitar o Isaac Newton. Tem que respeitar. Olha só, eu indago se os colegas, alguém tem mais alguma questão a trazer? Eu acho que... Doutor Giovanni, ficou satisfeito com a... Fiquei plenamente satisfeito. Agora por mais que a gente vai conversando, vão surgindo outras dúvidas, mas isso aí vamos deixar para uma outra
outra oportunidade. Aí o doutor Antero estava me falando de acréscimo. Aí, de repente, eu já pensei assim, de repente, tirar a construção, transformar o apartamento no grande loft, né? Isso também o doutor Newton também tem que ser respeitado por conta disso, né? Porque também vai tirar aquela multidão de parede, né? E deixar também. só. Também. É um outro tipo de construção, né? Ou desconstrução, né? Não sei. Isso. Eu fiz a colocação do respeito do doutor Isaac Newton. É o seguinte, eu tenho um imóvel no Flamengo, inclusive, não vou declinar aqui o endereço, em que é um prédio grande, e um prédio já da década de 50, né? Presume-se que as construções eram mais fortes, os materiais eram de melhor qualidade, o prédio está em pé até hoje. Mas, em dado momento, ao longo dessas décadas, vários condôminos fizeram uma área em balanço. Alguns tiveram cuidado de contratar engenheiros, arquitetos e seguir as normas. Simplesmente quem é o pedreiro que está aí perto, pegava e fazia. Então, não tinha a laje em balanço, viga em. E pior disso, que dado momento eu cometi o desatino e a loucura de ser prédio, e observei que algumas dessas construções, além de completamente legais, serviam para colocar máquina de lavar, quer dizer, trepidação. Então, a coisa vai muito por aí, né? Por isso que veio à minha cabeça, quando o senhor falou da terceira lei de Newton, eu achei mais do que a amizade, até porque ele deve estar em outra dimensão, acredito, né? Eu respeito a lei da gravidade. Mas, olha, eu acredito que todos os colegas aqui presentes ficaram muito satisfeitos. E dizer ao doutor Giovano, suas indagações, que em breve estaremos retornando de forma presencial. O convite que eu digo até que é uma intimação do doutor Antero e a doutora Adriana, e retornar à nossa casa, né, de forma presencial, e o convite feito do nosso correspondente também do Espírito Santo, que vai com a sua presença na nossa Band, se Deus quiser. Lógico. Estarei presente, sim. Doutora Adriana, estamos muito satisfeitos, agradecemos mais uma vez a sua brilhante palestra, mostrando casos concretos, que ajuda a elucidar muitas questões dos colegas. E estamos encerrando, então, a nossa live, agradecendo a todos os presentes, em nome do nosso presidente do Conselho Deliberativo, doutor Pedroso, que aqui está, desejando a todos muita saúde, paz e até o nosso próximo encontro. Obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Beijoca para você. Beijo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada, hein? Francisco, um abraço. Francisco. Fiquem com Deus. Doutor Giovano. Obrigado. Um abraço para você. Muito obrigado. Um abraço a todos. Está chovendo aí, doutor Giovano? Isso, muito obrigado. E o bom de fazer presencial é que depois tem um chopinho. Isso América. Sangue! Valeu! Tchau a todos, Emília, aquele abraço. Boa noite. Boa noite, doutor Francisco. Professor Antero, doutora Adriana, uma boa noite.